Olá, meus amores, quanto tempo, né? Então vejam só, deixei aí, né? Esses dias vocês sem conteúdo novo, não, sem conteúdo não, tinha conteúdo, né? Para que vocês terminassem de fazer os conteúdos, passassem a limpo o caderno de vocês, fizessem as atividades. Quem não fez, faça, porque essa semana eu começo a fechar as notas e semana que vem de fato eu vou fechá-las. Então vocês precisam realizar as atividades que eu posto lá no Google Classroom. Não esqueçam de fazer o trabalho extra com o professor Wagner, tá? Vale nota tanto para mim como para a matéria dele, tá? Então veja, hoje vou falar para vocês sobre as vozes verbais. Tá? É um conteúdo novo, né? Vão ser 2 essa semana, esse vai ser o primeiro, tá? Então veja, vozes verbais, qual que é a função da voz verbal, né? É mostrar a relação do sujeito com o verbo, tá? Da oração. E através dessa relação do sujeito com o verbo, eu descubro se o meu sujeito pratica, recebe ou faz as duas coisas ao mesmo tempo dentro. E é o verbo que vai me mostrar isso. É o verbo que vai me dizer se o meu sujeito é ativo, ou seja, pratica ação, se o meu sujeito é passivo, recebe a ação, ou se é reflexivo, recebe e pratica a ação ao mesmo tempo, simultaneamente, tá? Então vamos aí para a primeira delas. A primeira delas é a voz ativa. A voz ativa é o sujeito que pratica a ação. Então a gente chama de agente. É o sujeito que dentro da oração está praticando essa ação. Então quando eu tenho aí, ó, ele fez o trabalho, o professor reprovou o Cristiano. Ou seja, quem reprovou o Cristiano foi o professor, é a ação do professor. Mariana e Pedro saíram para o trabalho, ou seja, quem saiu para o trabalho? Quem fez essa ação sair? Mariana e Pedro. Então por isso que é voz ativa, tá? Assim como todos os outros aí que vocês estão vendo. Passiva é aquela que recebe a ação, né? O sujeito agora, ele não mais pratica a ação, ele recebe essa ação expressa pelo verbo, tá? Então o trabalho foi feito por ele, né? Quem recebeu a ação desse indivíduo? Não foi o trabalho? Por isso que é a voz passiva, tá? Então aqui no caso, se a gente analisar, o nosso sujeito é o trabalho. Né? Não foi ele que fez a ação. Quem fez a ação foi o ele lá. Só que o ele não é o nosso sujeito da oração. Por isso que eu digo que o trabalho tem é a voz passiva, é o sujeito paciente, é o sujeito que recebe a ação, tá? Então, na voz passiva, nós temos 2 tipos, que é o que vocês vão ver agora. Então, na voz passiva, eu tenho 2 tipos de vozes, a analítica e a sintética. Em ambas, nós temos o sujeito paciente, esse sujeito que recebe a ação. Nas duas, a diferença entre essas duas, entre essa voz passiva analítica e essa voz passiva sintética, é a estrutura dela, como que ela é montada, como ela se estrutura, que é o que vocês vão ver agora. Então veja, a voz passiva analítica. A voz passiva analítica é aquela em que eu tenho o verbo auxiliar ser, que é o ser, estar, permanecer, ficar, continuar, esses verbos aí, tá? Mas o particípio aí, o verbo principal, tá? Então, Cristiano foi reprovado, o carro foi comprado, o software foi desenvolvido pelo diretor. Então, vejam, esse verbo auxiliar ser, ele está junto com o verbo principal, que é reprovar, formando uma locução verbal. A voz passiva analítica, a diferença dela, o que ela tem é a locução verbal. Locução verbal é quando eu tenho 2 verbos com a função de um só. Então vejam, foi é o verbo auxiliar ser, mas o verbo no particípio. Verbos no particípio são aqueles verbos terminados em ado, ido, tá? Então vejam, Cristiano foi reprovado, o carro foi comprado por mim, o software foi desenvolvido pelo diretor. Veja, o carro aqui é o nosso sujeito, tá? Então, mas ele foi comprado por mim, então ele recebeu essa ação de mim. Foi eu que comprei esse carro. Agora, quando eu falo, pensando lá na voz ativa, Maria comeu o bolo. Quem praticou a ação aí foi a Maria, é certo? Então, voz ativa. Agora, quando eu digo para vocês, quando eu inverto, né? O bolo foi comido pela Maria. Bolo agora é o nosso sujeito e ele recebe a ação de Maria, que é ser comido por ela, tá? A voz passiva sintética, a diferença dela é que agora ela tem essa partícula C, tá? Lá, quando vocês aprenderam sujeitos indeterminados, para não confundir, tá? Eu tô falando isso agora para não confundir. Então, confunda essa partícula C. Quando a gente fala sobre sujeito indeterminado, nós dizemos para vocês que a partícula C indetermina esse sujeito.
Só que agora eu tô falando de verbo, então não façam confusão, tá? Então, essa partícula ser mais o verbo na terceira pessoa, tá? Então, vê-se uma grande falta de responsabilidade. Então, a diferença entre elas é isso. Uma, eu tenho, né, locução verbal, e na outra eu tenho a partícula ser, tá? Essa é a principal diferença. Quando eu falo para vocês assim, compram-se carros velhos. Carros velhos, ó, compram-se carros velhos. Carros velhos é o nosso sujeito e ele recebe a ação de ser comprado. Quando eu digo para vocês, carros velhos são comprados, tá? São comprados, eu tenho aí o quê? Voz passiva analítica. Lá atrás eu falei para vocês que eram os verbos ser, estar, permanecer e continuar. Não, é só o verbo ser, tá? Me confundi, é só o verbo ser, tá? Esse verbo ser aí, mas o verbo no particípio eu tenho voz passiva analítica, que é igual que eu falei agora. Carros são comprados, tá? Então, ou que seja, os carros velhos foram comprados por alguém. Então, partícula ser mais um verbo no particípio. Aqui, quando eu falo de voz passiva sintética, eu tenho a partícula ser, tá? Vamos aí. Agora você tem a voz reflexiva. A voz reflexiva é aquela em que o sujeito, ao mesmo tempo que pratica, recebe a ação verbal. Ele faz as duas coisas ao mesmo tempo. Olha só. Depois do banho, a Alice se penteou. Não é a Alice que está, ao mesmo tempo, está se penteando? Então, ela está praticando a ação, que é o pentear, e recebendo essa ação. Feri-me com um prego. Miguel se cortou com a faca. Nos encontramos sem querer. Meu vizinho se suicidou. Então, vejam só. Essas aí são as nossas vozes verbais. Então, eu tenho... Por que vocês precisam estudar a voz verbal? Para saber qual é a relação dela com o verbo dentro da oração. Obviamente, para que vocês não façam confusões também na hora de fazer concordâncias verbais e assim por diante, tá? Então, olha só. Nós temos a voz. A principal função de aprender as vozes verbais é descobrir essa relação do verbo com o sujeito, né? E através dessa relação eu descubro se o meu verbo é ativo, ou seja, tem a voz ativa, o gato miou. Se a voz é passiva, o gato... deixa eu ver uma agora. Maria foi mordida pelo cachorro, voz passiva. E a reflexiva. Maria comeu... Não, Maria banhou-se hoje, tá? Então, por enquanto é só isso. Vou postar essa atividade. Tem mais uma, né? Essa aqui é o conteúdo. Vou postar outro conteúdo e outra atividade, mas por enquanto vamos ficar nessa, tá? Vou postar essa primeiro e vocês vão fazer as anotações de vocês no caderno, mais o exercício que eu vou postar, tá? Se cuidem e fiquem com Deus.